Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Grêmio com problemas para o jogo de amanhã, 8h30 da noite, lá em Salvador, contra a equipe do Bahia. E o principal problema do Grêmio está localizado no meio de campo. Saiu a lista dos jogadores relacionados para o jogo, que estão viajando para a capital baiana, e o Arthur está fora desta relação. O que aconteceu com o Arthur? Bom, o que aconteceu é que no meio da semana, na partida contra o São Paulo, ele saiu colocando a mão atrás da coxa, não lembro bem se a coxa esquerda ou se a coxa direita, e não teve condições de permanecer até o final do jogo. Obviamente que a pergunta sobre a situação dele foi encaminhada na entrevista coletiva para o Mano Menezes, e o Mano Menezes disse: não, o Arthur está bem. Aquilo era uma notícia tranquilizadora. Se o Arthur está bem é porque não havia acontecido lesão. Até agora não saiu qualquer informação do departamento médico do Grêmio a respeito do Arthur ter sofrido ou não uma lesão muscular. Já se passaram alguns dias, creio que de fato não houve uma lesão, porque se houvesse, ela tiraria o Arthur de vários jogos e o Grêmio teria uma perda muito substancial, porque o Arthur ele reorganizou para muito melhor esse meio de campo do Grêmio. Então, ele não joga por uma atitude de preservação. Seria arriscado colocá-lo em campo, certamente alguma dor ainda ainda existe desde a partida contra o São Paulo, e julgou por bem o departamento médico do Grêmio dizer para o Mano Menezes: olha, melhor deixar o Arthur sendo preservado. E aí começam os problemas, para a montagem do meio de campo do Grêmio, porque não é apenas a ausência do Arthur, o Dodi. O Dodi seria uma reposição natural, mas o Dodi ele forçou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e também não tem condições de jogar. Falei com o Caliel Dornelles, agora há pouco, Caliel Dornelles, que é o setorista do Grêmio na Rádio Bandeirantes. Ele me deu assim um meio de campo sendo formado pelo Noriega, aí improvisado como volante, Cuéllar e o Edenilson. Esses três jogadores formando o setor do meio de campo do Grêmio. Aí eu falei para ele: bom, mas o Cuéllar ele também não está 100%. E o Caliel concordou. Por que não está 100%? O Cuéllar, porque ele seria colocado na partida contra o São Paulo e não foi. O Grêmio tem ainda algum receio em razão de problemas que ele apresentou nos últimos dias. Então fica um meio de campo completamente diferente, um meio de campo que será muito testado. O meio de campo é o principal setor dessa equipe do Bahia. O Noriega improvisado como volante. Parece que quando o Grêmio contratou o Noriega, tinha-se a convicção de não, ele é um volante, hoje ele é volante, já jogou na zaga, mas ele é melhor como volante. Parece que ele é melhor como zagueiro, O Noriega parece que é melhor como zagueiro. Nas vezes em que foi colocado como volante, não rendeu tão bem assim. Mas passando o Noriega para o meio de campo, abre-se uma vaga na zaga, e essa zaga seguramente seria preenchida pelo Gustavo Martins, que é o jogador que atua pelo lado direito. O Caliel fala também da possibilidade aí daqui a pouco, o Cristaldo ser escalado para ter um pouco mais de criação esse meio de campo. Pode ser, são possibilidades que se abrem aí, mas o mais importante disso, ou o mais preocupante disso, é realmente a ausência do Arthur. Tem outro desfalque, o Grêmio, que é o atacante Alisson, que já saiu machucado, um problema na panturrilha direita, sofrida contra o São Paulo. Aí deve começar o Pavon, Pavon que ganhou aumentou muito o seu conceito a partir da grande atuação que havia tido no meio da semana. Uma possibilidade de escalação: Grando, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kahneman e Marlon. Interessante aí, voltando os dois jogadores, o Kahneman e Marlon, que cumpriram suspensão no meio da semana. Noriega, Cuéllar, Edenilson, Pavon, Amuso e Carlos Vinícius. Esta a provável escalação do Grêmio. O Grêmio que agora objetiva cada vez mais uma participação na próxima Libertadores América, tentando uma vaga aí na pré-Libertadores, mas tendo que ficar de olho nas equipes que estão acima dele e torcendo para que o G6 vire G8, que é que está acima do Grêmio nesse momento. Lembrando, o Grêmio tem 36 pontos, a mesma pontuação de Vasco da Gama e Bragantino. Então o Grêmio tem que torcer, tem que fazer a sua parte, logicamente, mas torcer por resultados ruins dessas equipes. O Bragantino vai jogar em Caxias do Sul contra o Juventude. Esse jogo é só na segunda-feira, às 7 horas da noite, enquanto que o Vasco da Gama tem um confronto duro
contra o Fluminense também na segunda-feira. Curioso, o Grêmio vai ter que fazer a sua parte e esperar pelo fechamento da rodada na próxima segunda-feira. Estou falando para o frigorífico Borussia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente, produtos muito consumidos a cada final de semana, né? Dia do churrasco, sempre tem a preparação com os produtos do frigorífico Borussia. E o Grêmio acabou perdendo o Brasileiro Sub-17. Olha, depois de fazer 4-1 no Atlético Mineiro, no começo da semana, uma grande vantagem, o Grêmio levou para Belo Horizonte, mas acabou no tempo normal, vendo o Atlético Mineiro reverter essa vantagem, 3-0 para o Galo, e nas cobranças de pênalti, 4-2 para o time de Minas Gerais, porque 2 jogadores do Grêmio acabaram errando as suas cobranças. O Harley, que chutou, o goleiro defendeu, e depois o Gabriel Mack acabou chutando na trave. Uma pena, isso aí seria muito bom para a autoestima dessa garotada. Vários jogadores que tiveram boa atuação no começo da semana, na vitória contra o Galo, dessa vez acabaram não repetindo, mas uma conquista de título seguramente iria valorizá-los muito mais. Gabriel Mack teve outra vez uma atuação muito decepcionante, perdeu um gol no tempo normal e acabou desperdiçando essa cobrança de pênalti. E eu estou vendo aí muita repercussão nas redes sociais, muita gente criticando o Gabriel Mack e dando razão ao Mano Menezes por não utilizá-lo mais regularmente na equipe principal. E parece que de fato não está pronto ainda o Gabriel Mack. É um grande jogador, tem tudo para ser um grande jogador? Claro que tem, não se pode agora colocar na lata de lixo tudo que foi feito até esse momento, mas ele não está conseguindo jogar bem, né? Cada vez a gente senta aí, ou comparece na arena, como aconteceu na segunda-feira, ou senta aí para assistir pela televisão, a gente não consegue ver o grande jogo do Gabriel Mack. Terá que ser tratado com muito cuidado aí esse garoto. Mas enfim, o Grêmio acabou vendo escapar pelas mãos a chance de ser campeão brasileiro Sub-17. Certo, pessoal? Qualquer coisa eu volto aqui. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Vai aqui, não se esquece de fazer a sua inscrição, que é fundamental para que a gente voe cada vez mais alto. Um grande abraço.